São Mateus 24, versículo 13, está escrito assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ó grande Deus, Pai celestial, nós fazemos parte deste plano do Senhor. Este evangelho está sendo pregado em todas as nações, nas tribos. Ó Deus, em cada lugar deste planeta Terra existe alguém levando adiante esta mensagem, levando adiante a tua palavra, mostrando para este mundo que o Senhor tem restaurado a igreja, tem restaurado todas as coisas através de Malaquias 4, cumprindo aquela profecia cabalmente, literalmente, ao pé da letra. Nós agradecemos a ti, Senhor, por estarmos incluídos nisso, por também estarmos evangelizando, por também estarmos levando adiante esta mensagem do reino, mostrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que se manifestou no passado como Filho do Homem, durante as eras como Filho de Deus, e agora nos últimos dias outra vez como Filho do Homem. A coluna de fogo tem vindo para manifestar o Filho do Homem para a tua igreja. Nós te agradecemos por tudo isso e pedimos que mais uma vez o teu nome seja glorificado e magnificado nestes corações que ouvirão a tua palavra. Em teu precioso nome nós te pedimos, Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Podem sentar. Isto que acabamos de citar está na mensagem O Desvelar de Deus, parágrafo 116. A coluna de fogo volta nos últimos dias para manifestar o Filho do Homem. Esta manifestação do Filho do Homem, vocês já entendem, é o cumprimento de Malaquias 4, Mateus 17 e 30 e Apocalipse 10, 7. A palavra ungida nos últimos dias, manifestando o Filho do Homem. Jesus, ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Este versículo deveria causar um despertamento na mente das pessoas, um beliscão em suas consciências para se despertarem para o dia e hora que nós estamos vivendo. Porque o homem sempre louva a Deus pelo que Deus fez no passado. Nossa, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E estão sempre louvando a Deus e crendo que Deus fará no futuro. Mas nunca estão com seus olhos abertos para poderem ver o que Deus está fazendo no presente. Sempre se voltam para o passado para contar as histórias do que aconteceu. E gostam, amam propagar o que vem do futuro. Mas nunca conseguem ver quando aquele futuro se faz presente. Quando aquele futuro, aquela profecia que fala de um futuro, o tempo vai passando e chega no momento daquilo se cumprir. Aí as pessoas não veem, fica colocando aquilo outra vez para o futuro. Sempre só viram o passado e olharam para o futuro. Esqueceram-se sempre do presente. Quando Martinho Lutero estava em atuação naquele ministério da Reforma Protestante, quem podia ver que aquilo era uma parte da Bíblia em pleno cumprimento? As pessoas não viam. Ele foi perseguido em todos os sentidos. E os seus seguidores, aqueles que tiveram a coragem de deixar de lado os dogmas da igreja mãe, eles foram perseguidos, foram mortos, foram exterminados. Eram os hereges, eram os bodes, os sapos e todos os nomes pejorativos de baixo escalão que poderiam serem taxados. Eles foram, mas era a Bíblia se cumprindo e eles não podiam ver. Jesus aqui no livro de São Mateus, capítulo 24,
Ele inicia então um sermão profético, profecia, espírito de profecia, que se manifestaria ou se cumpriria em cada era, em cada época, em cada dispensação da igreja aqui na terra. Jesus propagou, falou deste sermão, e através disso, eu gostaria de, através desta mensagem, neste culto, fazer um chamado urgente ao povo de Deus, para entenderem, visualizarem o que é que Deus está realizando hoje, o que Deus está fazendo agora. Nós sabemos, meus amigos cristãos e ouvintes da palavra de Deus, que estamos vivendo no tempo do fim, os últimos instantes da Igreja de Cristo aqui na terra, porque os sinais que podem serem vistos, percebidos, mostra que nosso Senhor Jesus Cristo nos tem dado estes sinais, nos disse a respeito destes sinais, e nós o temos visto esses sinais se cumprindo a cada dia, a cada momento, em cada esquina você vê os sinais do tempo do fim. Um dos sinais do tempo do fim que você pode ver é quando você encontra homens com seus cabelos crescidos, amarradinhos lá atrás, rabinho de cavalo, né? Se tornam delicados até, com suas tranças. Isso é um sinal do tempo do fim. Quando eles imitariam ou desejariam parecer com mulheres, e as mulheres também parecendo com os homens. Isto é sinal do tempo do fim. Um chamado urgente para o povo de Deus, para se aperceberem, enquanto é tempo, enquanto Deus ainda está falando. Um dos sinais para que mostra o tempo que estamos vivendo são os falsos ungidos no meio do povo chamado povo de Deus. No livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 5, Jesus disse: porque surgirão, muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu quero que vocês percebam, juntamente comigo, que não está escrito que eles viriam dizendo que eram Jesus. Só um demente mental, louco, que nem sequer, o diabo não faria uma coisa tão boba como essa. Alguém se intitulando: eu sou Jesus. Qualquer um que está nesta posição, que até aparece em câmaras de televisão, em programas, em entrevistas, não serve para outra coisa a não ser uma chacota, um palhaço, que é exibido publicamente. Porque os falsos dos últimos dias não viriam com coroazinha de espinho, ou imitando uma voz imposta, falando que é Jesus, ou reencarnação de Jesus, sentado num troninho, com mulheres lhe servindo ali. Não! Isso não é cumprimento ainda em Mateus 24, versículo 5. Muitos virão em meu nome. Esses não viriam dizendo que era Jesus. Os falsos, eles vêm dizendo que eu sou um ungido, um enviado de Deus, um missionário, um pastor, um evangelista. É a unção. Eu sou o Cristo. Em outras palavras, eu tenho a unção de Jesus para fazer o trabalho, para realizar a obra, para fazer isso, para fazer aquilo. E a Bíblia diz: eles enganarão a muitos. Eles não dizem que é Jesus, mas dizem que a unção de Jesus está nele. E tem unção para curar enfermo, para expulsar demônio, para fazer grandes trabalhos, grandes obras, grandes maravilhas. Porque Jesus disse que até fogo poderiam fazer descer do céu à vista das pessoas. E todas estas coisas. Eles não viriam dizendo: eu sou Jesus. Não. Mas vem como um falso Cristo, um falso ungido. Mateus capítulo 24, versículo 24. Jesus disse:
porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. Jesus não disse que viriam falsos Jesuses, mas viriam falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Um falso Cristo é um que se diz enviado de Jesus, um que se diz que tem o Espírito de Cristo. Um profeta, o sentido da palavra para o profeta é pregador. Falsos ungidos e falsos pregadores se levantariam nos últimos dias para desvirtuar o verdadeiro evangelho, para entregar para as pessoas tradições humanas, interpretações humanas, porque eles têm esta unção falsa. A mensagem, os ungidos dos últimos dias, a partir do parágrafo 164, o profeta de Deus diz essas palavras: a vida entrou diretamente numa casca, e a casca surge quase que perfeitamente como trigo. Mas finalmente, veja, finalmente sua loucura tornou-se manifesta nos últimos 8 ou 10 anos, especialmente nos últimos 3 anos, no tempo que ele estava falando. E o que ela faz? A casca separa-se do trigo. Agora, por que não teve início? Por que não teve início uma organização nesses últimos 20 anos desse grande avivamento? Ora, são profetas ungidos, mestres ungidos, e assim por diante. Mas por que não teve? Por que não teve uma organização disso? O que ele está dizendo é porque de sua mensagem, desde que ele começou a pregar esta mensagem, porque o grupo não se denominou, porque não virou uma denominação? Porque denominação é casca. E tinha chegado o momento do grão aparecer. Tinha chegado o momento do grão aparecer. E quando o grão aparece, quando o grão está maduro, na fase do seu amadurecimento, já secando, já pronto para ser plantado novamente, ele não necessita mais da casca. A casca fica para trás. Cada uma delas, cada uma das religiões que surgiram, cada denominação, elas tiveram sua época, e a vida entrou nessa casca, para do outro lado sair a semente. A casca fica para trás. Deus não vai levar a casca, ele vai levar a semente. Por isso o tempo que você passou lá não foi perdido. Você precisava daquela cobertura. Era como uma casca. A casca protege o grão. Mas chega-se um momento que... quem vai dizer que é injustiça da parte de Deus? Chega-se um momento que a casca é apenas juntada num canto para ser queimada. Serve de estrume. Qualquer outra coisa. Porque somente o grão vai para o celeiro. É duro de falar estas coisas. Não há nada além do grão. O irmão Branda bate no púlpito 4 vezes. Não há nada além do grão. Ele está de volta, sem uma organização. Oh, que coisa! Um cego poderia ver isso. Ele não pode se organizar. Ele está tão firmemente contra isto. Ele é o grão de trigo, o próprio. O Filho do Homem será manifesto. Este Filho do Homem manifesto não é no retorno de Cristo para buscar sua igreja, não. É a manifestação dele na terra, como já tem acontecido, manifestando a palavra do dia. A palavra outra vez, a mesma, a palavra original, a semente lá do Pentecostes, o mesmo evangelho, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, a mesma pureza da palavra. O Filho do Homem será manifesto. O grão de trigo voltará a si mesmo outra vez. O Filho do Homem nos últimos dias. Amém?
Mas surgirão falsas personificações dele nos últimos dias, que quase enganarão os escolhidos, se possível. O problema agora, que nós precisamos ter cuidado, é entre se cremos que fazemos parte dos escolhidos, se temos recebido a manifestação do Filho do Homem. O cuidado agora é não sermos enganados, ludibriados pela personificação da palavra verdadeira, porque haveria sua personificação, tentariam imitá-la também. Isso somente permite o trigo ser conhecido. Aos escolhidos, os quais são parte dele, notem quão bonito isto é trazido aqui agora. Notem, os ungidos serão capazes, os verdadeiros, eleitos, predestinados. Veem? Eles serão ordenados, eleitos. Eles são os únicos que isso não enganará. Notem, os profetas ungidos serão falsos profetas. E lá entre eles estarão verdadeiros ungidos. Veja que problema. Como você vai diferenciá-lo? Se os profetas serão falsos ungidos, e lá entre eles estarão verdadeiros ungidos, como você vai diferenciá-lo? Pela palavra, unicamente. Como nós o temos em sombra. Vocês veem isto? Estão vendo isto? Notem os ungidos, somente a palavra os separará, não os sinais. Preste atenção, vou repetir outra vez. Notem os ungidos, somente a palavra os separará, não os sinais. Porque os sinais, tanto os verdadeiros têm, como os falsos também têm os sinais. Se não tivesse, não teria as palavras de Jesus em São Mateus 7. Naquele dia, muitos chegarão diante de mim dizendo: mas em teu nome eu fiz sinais, prodígios e maravilhas. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Sim, eles podem fazer grandes coisas em nome de Deus, em nome de Jesus. Recebem bênçãos, coisas tremendas. Mas aquilo não será para engrandecer o nome de Deus, mas o nome de suas próprias denominações, seus próprios nomes. Veem? Os profetas ungidos serão falsos, e lá entre eles estarão verdadeiros ungidos. Como você vai diferenciá-los? Pela palavra. Note a doutrina, note o que ensina, o que pregam. Não é só falar que Deus é bom, que está tudo bem. Esse é o problema que o mundo religioso enfrenta com o povo da mensagem. Porque enquanto estão preocupados em chamarem as pessoas que estão no mundo, como dizem, dizendo que se eles não se converterem, se não aceitar Jesus, vão para o inferno, o povo da mensagem está dizendo para todos os religiosos, católicos, protestantes, espíritas, todos, se não se arrependerem e se não se batizarem em nome do Senhor Jesus Cristo, não receberão o Espírito Santo. E aquele que não tem o Espírito Santo está marcado com a marca da besta. E aí? Quem gosta de um povo desse? É duro esse discurso. Quem aguenta? Quem pode ouvir? Contra tudo e contra todos. Somente a palavra vai fazer a separação. Os sinais, não. Porque os sinais estarão tanto entre os eleitos como entre os falsos. Veja! Claro, eles todos profetizavam. Todos eles fizeram isto, aquilo e tudo mais. Da mesma forma, Jesus disse que eles fariam a mesma coisa, mas a palavra é o que os separa. Notem, ele repete, não os sinais, a palavra. Por isso eles fazem tudo em nome de Jesus, mas não conseguem se batizar em nome de Jesus. Porque assim eles cumpririam a palavra. Eles fazem qualquer coisa, as pessoas farão qualquer trabalho dentro do sistema religioso. Mas eles não conseguirão obedecer a palavra como os apóstolos obedeceram, eles não crerão na doutrina apostólica, eles não terão os ensinamentos bíblicos, terão apenas parte das escrituras que lhe convém, que separa. Fizeram cerca com versículos da Bíblia ao redor de si.
apenas isso, aquilo que convém apenas. Mas não terão a palavra. E a palavra, ela não pode ser pela metade. A palavra, ela tem que ser completa, 100%. 99,99999, não funciona. Tem que ser 100%. Vocês notem. Vocês notaram? Jesus disse aqui em Mateus 24, ele não disse, surgirão falsos Jesuses nos últimos dias. Oh, não. Eles nunca sustentariam isto. Não. Você pega um pentecostal, que é um verdadeiro pentecostal, dizendo ele mesmo que ele é Jesus? Está vendo? Não. Você pega um falso metodista, ou um batista, ou algum desse tipo, e você vê eles dizendo nós somos Jesus? Eles sabem que não é isso. Eles não farão isso. Mas a Bíblia disse que seriam falsos cristos. Não Jesuses, mas cristos. Eles não reconheceriam, diriam, eu sou Jesus. Não. Mas são falsos cristos. E não o sabem, porque estão contrários à palavra. Qualquer coisa contrária à palavra é anticristo. E Deus vindica o mesmo. O que é interessante é que Deus vindica. Dá vindicação para os falsos cristos. Eles pedem e recebem. Porque Jesus disse, Jesus não falou que era só uma determinada classe de pessoas. Eles pedem e dá-se-vos-á. É qualquer um que pedir, é qualquer um que buscar. É qualquer um que implorar, é qualquer um que bater na porta. Por isso que a Bíblia diz no livro de Salmos, ele subiu ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens e até aos rebeldes. E os rebeldes, quando recebem as dádivas de Deus, aquilo serve como uma maldição para eles. É uma coisa boa, é uma bênção, um dom que eles recebem. Mas aquilo faz com que eles digam, então Deus me ama, Deus gosta de mim, porque Ele me abençoou. Então está tudo bem. Não tem por que mudar de vida. Deus me ama assim, veja. Não tem por que estar me acabando como eles lá, fazendo aquilo. Deus é maravilhoso. É assim que está milhões de pessoas, milhares de religiões, sem uma mudança de vida, sem procurar ter a natureza de Cristo, sem procurar viver a palavra. Porque da maneira que estão recebendo. Deus está derramando bênção. E eles não sabem que isto é uma coisa normal, natural. A natureza mostra porque isto acontece. É como a chuva que é derramada sobre maus e bons. A chuva não cai apenas sobre a plantação, sobre o milho, cai também sobre o lajeiro, sobre o espinho, sobre todo tipo de planta. São bênçãos. O sol, dizem, nasceu para todos, mas a sombra é só para quem merece, né? E às vezes a sombra não é só para quem merece, é para os preguiçosos. Não tem coragem de ir para o sol. Aí por isso morre com a cor apagada, né? Porque não tem o brilho do sol. Mombrana fala isso na mensagem, creio que é o nascer do sol, onde ele diz, não adianta, a pessoa está lá dentro da caverna, lá sem a luz solar bater nele, ele fica com aquela cor apagada, amarelo, doente, e alguém diz, vem fulano, para fora da caverna, o sol está brilhando. Ele diz, não, aqui está bom, que é isso, que não existe coisa como o sol, não existe tal coisa, eu nunca vi ele. Então, vai morrer lá dentro da caverna, da cor do papelão. Vocês notaram? Jesus nunca disse que seriam falsos Jesuses, mas falsos Cristos. E eles são falsos Cristos e não sabem, porque estão contrários à palavra, e Deus vindica o mesmo. Agora, eu estou trazendo isso direto à hora de mostrar os fatos, porque vocês têm visto a mesma coisa ser realizada por estas pessoas que têm feito na realidade, e Jesus disse que é assim. Agora, como eu disse para vocês no telefone, aí, pregando conexão telefônica, eu não estou lhes condenando, mas esta é minha igreja e meu grupo sobre o qual o Espírito Santo me colocou, e eu tenho de lhes dizer a verdade. A hora está ficando tarde. Quer dizer, outras pessoas que porventura estiverem ouvindo, não pense que estou contra vocês. Não estou condenando quem quer que seja, apenas mostrando que o sistema do homem tem feito com as pessoas. Eles não tolerariam isto se viesse alguém dizendo eu sou Jesus.
porque não é falso Jesus, mas falsos cristos, falsos ungidos, quase com todo sinal, veja, quase com todo sinal e toda letra da palavra. Eles creem em batismo do Espírito Santo? Absolutamente. Eles creem no batismo do Espírito Santo e buscam o batismo do Espírito Santo e choram, jejuam, clamam, fazem campanha pelo batismo do Espírito Santo. E o certo é que, como eles têm uma unção falsa, e Deus vindica isso para que eles continuem sendo enganados, eles recebem um dom do Espírito Santo, e pensam, por causa do ensinamento que eles já obtiveram, que aquilo é o Espírito Santo, e pronto. Olha, se você é batizado com o Espírito Santo, o que te falta mais? Se é o Espírito Santo que te sela para a eternidade. Então eles aprenderam que se falar em língua já tem, foi batizado com o Espírito Santo. Então uma pessoa dessa, como é que você vai mostrar para essa pessoa que ela precisa voltar do início, dar o primeiro passo de fé e ser batizado? Conversa, já estou selado. Vê onde está o engano? Porque na realidade não receberam o Espírito Santo, receberam um dos dons do Espírito Santo. E esse dom do Espírito Santo, tanto falar em língua, como profetizar, como o dom da palavra, como o dom de fé, qualquer pessoa, qualquer rebelde pode ter. O Espírito Santo é só para aqueles que obedecem à palavra. Mensagem e o sinal, o profeta disse: obediência completa à palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo. E como é que as pessoas têm o Espírito Santo? Se nem sequer aceita o batismo que o Espírito Santo instituiu no dia de Atos, no dia de Pentecostes. Vê que erro tão tremendo as pessoas estão? O quanto que tem sido engodada pelos falsos cristos, os falsos ungidos e os falsos profetas, falsos pregadores. Vê? Eles creem em batismo do Espírito Santo? Absolutamente. Creem em tudo isto. Creem em falar em línguas? Sim. Creem que sinais de maravilhas seguem? Que esses sinais o seguirão? Sim. Estes são, e ele cita aqui o nome de várias igrejas. Vê? Estes são os últimos dias, onde esse Espírito se manifestaria. Agora, a primeira era da igreja nunca teria notado isso. Vê? A era da igreja wesleyana não notou. Eles nunca notaram. Nunca foi notado isso na era da igreja batista, nem da presbiteriana. Nunca notaram. Porém, os pentecostais, o movimento pentecostal veio para o Brasil em 1910. Porque isto foi em toda a terra, no globo inteiro, quando surgiu o movimento pentecostal, o cumprimento da profecia de Joel 2. Dentro desse movimento pentecostal, o profeta de Deus trabalhou dentro dele, até que o expulsaram, o chutaram, ou crucificaram a palavra outra vez, quando veio a revelação dos mistérios. Veja. Agora, notem como foi no princípio. Eles não notariam isto de maneira nenhuma. Os pentecostais, tão semelhantes à coisa verdadeira, é aí onde o trigo, a casca é quase igual ao trigo. Eles nunca notariam, eles não notariam, mas nos últimos dias, este dia, sim, Senhor, note tal como foi no princípio, assim será no fim. Como Eva interpretou mal uma palavra, Satanás interpretou para Eva e ela creu. Ela, não ele. Ela, Eva, não ele, Adão. O que é que isso quer dizer? Ela, a igreja, tem sido enganada pela interpretação. Não ele. Não ele. Ele quem? A palavra. Vem? Foi a igreja que recebeu a falsa palavra. Não Adão. Foi Eva. Não Cristo. Foi a igreja. Olha, a noiva, a ungida, que se supõe ser, que se chama de noiva, ela recebeu a falsa palavra lá no passado. Não pode você ver isto? Isto se entrelaça como um cadarço de sapato, como os cílios dos seus olhos. Ora, a tudo que você chegar, a Bíblia, ela entrelaça tudo. Foi Eva, não Adão. Eva creu, não Adão. A noiva hoje, assim chamada, creu, não Cristo.
A noiva tem todas as espécies, assim chamada noiva. Ele está englobando todas as religiões que se diz noiva de Cristo, igreja de Cristo. Veja, tudo, os mesmos sinais, os mesmos prodígios, tudo a mesma coisa, mas não a verdadeira. Vem? A Bíblia diz que esse Espírito enganaria até os escolhidos se fosse possível. Então aqueles que são enganados, eles não fazem parte dos verdadeiros escolhidos ou da verdadeira noiva. Agora, rapidamente, se pudermos terminar em 15 minutos, estaremos dentro do tempo, certo? Todo pregador tem esse problema com o tempo. Veja bem agora, assim vocês não entenderão mal. Agora, eles não suportariam ser chamados de falsos Jesus. Eles não suportariam chamar Jesus, certamente que não, isso é tão claro. Qualquer pessoa saberia isso, qualquer pessoa saberia que eles não são Jesus. Não importa se estivessem com azeite nas costas e sangue nas mãos e pelos seus olhos e assim, e qualquer pessoa que tenha bom senso saberia que não é Jesus. Como eu disse, os que se auto-intitulam e se apresentam assim têm servido de palhaçada na mídia, como aquele do Paraná e tantos outros que têm surgido. Vem? Eles não tolerariam isto, mas eles chamam a si mesmos de os ungidos. Sabe? O homem de Deus, o grande homem de Deus. E eles fazem sinais e prodígios, que é quase engano. Seria, notem, não é falsos Jesuses, falsos Cristos. Eles creem que são ungidos, mas eles sabem que não são Jesus. Vem? Isto é demasiadamente claro. Se um homem subisse e dissesse hoje: vejam as cicatrizes em minha mão, vejam minha fronte, eu sou Jesus. Bem, agora nós sabemos que isto é errado. E lembrem-se, Jesus nunca disse que esses sujeitos apareceriam. Ele disse que apareceriam falsos cristos. Veja que está Cristos plural, que é muitos, se dizendo ungidos com o Espírito de Cristo para realizar a sua obra na terra, arrebanhando pessoas atrás de si. Por isso diz falsos cristos, no plural, que seriam vários deles. Denominações e assim por diante. Ungidos. Ungidos com um espírito denominacional e não com a palavra. Vocês compreendem? Não falo Jesus. A Bíblia diz falsos cristos, falsos ungidos. O quão evidente. Certamente não deixarão passar isso despercebido. Eu sempre lhes tenho dito que há 3 classes de pessoas. Há 3 raças de pessoas. Cã, Sem e Jafé. 3 raças, 3 classes. E eu disse, é o crente manufaturado, o crente incrédulo e o crente verdadeiro. Sempre foi, sempre será. 3 classes. Havia Moisés, o crente. Havia Janes e Jambes, os incrédulos. Vê? E havia Balaão. Moisés, olha, sempre 3 classes de pessoas. 3 classes de crente. Crente manufaturado, que é o crente fabricado, que se faz que é, e caminha até muito tempo. O crente incrédulo não acredita. Ele já cai fora logo e diz, não, isso eu não consigo. E vai embora. Foi o caso daqueles 70 que disseram, é duro esse discurso. Se dispersaram. O incrédulo. Mas o manufaturado, ele fica que nem Judas até o último instante. Só não consegue passar pelo Pentecoste. Porque Pentecoste, Espírito Santo, é para o verdadeiro. Amém. Para o incrédulo, o crente incrédulo, o crente manufaturado, fabricado, que fabrica uma santidade própria, ele recebe os dons, recebe os sinais, como os 70 discípulos receberam. Eles tinham poder de expulsar demônios, de curar enfermos, e voltaram se regozijando, porque falaram, os demônios eram expulsos e tudo isso. Mas, no entanto, eles não suportaram ouvir, João capítulo 6, quem comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todas estas coisas. Eles não aguentaram ouvir isso. Judas, no entanto, fez pirraça, e foi até próximo da crucificação. Não seguiu até adiante. Ele não pôde, não conseguiu.
Isto não quer dizer que os verdadeiros são super-heróis. Os verdadeiros chegam até naquela posição de Pedro também, a ponto de fazer algo, negar a Cristo, chorar amargamente arrependido, dispersar, correr com medo, se trancar dentro do quarto. Mas eram verdadeiros. Por isso que Jesus veio a eles depois, e justamente aquele que tinha negado, ele botou a mão ao seu lado e disse: tu me amas? Amo. Então apacenta meu rebanho, a ti será dada a chave do reino. Era verdadeiro. Esses verdadeiros crentes, os verdadeiros fiéis, não são outra coisa, são seres humanos sujeitos às mesmas paixões. O problema, a diferença é que lá dentro eles têm uma chamada. Amém? Eles têm uma chamada lá dentro, eles não podem fugir, mesmo que queiram. Mesmo que queiram, eles estão amarrados ao poste da cruz. Veem e notem quão audazes são os incrédulos. Ou melhor, o manufaturado e o incrédulo. Que coisa! Eles são audazes. Olhem até mesmo como Satanás se levantou bem na presença da palavra verdadeira e disse: está escrito. O diabo se levantou diante da palavra verdadeira e disse: está escrito. Citou as escrituras. Por que Satanás fez isto? É porque ele não conhecia a palavra para aquele dia. Ele não conhecia. Ele sabia que a palavra era para aquela hora. Mas ele duvidou que aquele pequeno homem humilde fosse aquela palavra. Viu? O diabo sabe que nesses últimos dias, a obra que Deus está realizando na terra, através de uma igreja verdadeira, o diabo sabe. Ele só não consegue ver que é justamente um grupo de pessoas tão simples, tão humildes. Não é possível que seja ele. Não pode. Qual é a diferença dele para os demais? Tudo indica que aquele lá é que são, aquele outro grupo é que são. O fariseu, o sumo sacerdote, tinha mais aparência do que Jesus. Ele tinha até uma linhagem correta, pela qual veio. Ninguém podia dizer que ele era um bastardo, mas Jesus, todo mundo dizia, é um bastardo. Levantaram tudo quanto é de ideia a respeito de Jesus em seu dia. Aquela moça estava desposada, estava prometida, faltava só o trâmite final do casamento, teve que viajar a serviço. Quando voltou, tantos meses depois, está ela já para dar à luz. Que vergonha, um bastardo. Você não imagina a dificuldade que Jesus enfrentou com os colegas, na escola, na sinagoga, e tudo por causa desse passado. Mas quem ia falar alguma coisa contra o sumo sacerdote? Mas para Jesus, todo mundo apontava o dedo e dizia que ele tinha demônio, que era um louco, o sol tinha queimado seu cérebro lá no deserto e todas essas coisas. E o diabo disse: não é possível que seja esse homem tão humilde e tão simples. Se olhasse entre Jesus e os outros 12 apóstolos, ele não tinha aparência mais bonita do que os outros. A Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. Ele não era mais bonito, mais elegante do que os outros, ele era comum. Era tão comum como os demais, que para poder ser identificado no jardim do Getsemane, no horto, teve que haver uma combinação, um código, tinha que ter um beijo lá para dizer aquele que eu beijar. Na verdade estava um pouquinho, uma penumbra, um pouquinho escuro e tal, e todos pareceriam iguais, todos se vestiam iguais, aquelas roupagens da época. Teve que haver um beijo ali, o sinal justo disse: olha, aquele que eu beijar, então pode prendê-lo. E Jesus não era visto todos os dias do templo, discutindo nas sinagogas, nas praças, ressuscitando. Quem em Jerusalém não conhecia aquele personagem? No entanto, no meio de uma multidão, não era diferente. Se vestia igual, o cabelo era igual, pó nos pés igual aos outros. O diabo disse: não é possível que seja esse homem humilde e simples. Eu vou ver se ele faz alguma coisa dentro de mim. Se tu és o Filho de Deus, então faz isto. Faz isto. O que ele não entendeu é que realmente Deus não faz espetáculo público. Enquanto o diabo pedia para ele fazer alguma coisa, ele disse: está escrito. Está escrito. Jesus nos deu a prova, nos deu o exemplo. A única maneira de vencermos a Satanás, não importa com qual máscara ele venha, é se esconder por trás do que está escrito. Só isso. Amém. Se você conseguir mostrar para o diabo o que está escrito, é o suficiente para derrotá-lo. Eu creio nisso. Por que Satanás fez isto? Porque ele não conhecia a palavra para aquela hora. Ele sabia que a palavra era para aquela hora, mas ele duvidou que aquele pequeno homem humilde fosse aquela palavra. Por isso ele disse: se tu és o Filho de Deus,
Eu sei que o Filho de Deus vem, porque ela disse que ele faria isso. E está escrito: ele dará a seus anjos ordem a teu respeito. Estão vendo? Provam para mim, faz o milagre, deixa-me ver fazê-lo. Estão vendo? Vejam o incrédulo, o crente manufaturado, o imitador. Vejam Judas bem no meio deles, ao mesmo tempo, crente manufaturado. Notem, e lá estava a palavra verdadeira. Quão audazes eles são! Agora não dê atenção a essa insensatez. Isto não tem nada de extraordinário, não vá lá. É apenas um alvoroço, não tem nada de extraordinário nisso. É tudo ficção. Isso está em sua mente. Veio o que eu quero dizer? Se colocam bem na presença da palavra e dizem isto. Satanás entrou, como a Bíblia disse aqui em Judas, até mesmo o arcanjo, quando contendia com Satanás, disse: o Senhor te repreenda. Vem contra a própria palavra. E aqui está o anticristo, o ungido, de pé aqui, contra a genuína palavra do dia. Veja, Jesus Cristo disse, está escrito. Vejam nos últimos dias. O que ele está dizendo é isso, o que ele quer dizer para nós. Agora observe hoje, os acontecimentos de hoje. Estaria tão parecido que enganaria até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Ó, que coisa! A razão pela qual os escolhidos não serão enganados, vocês sabem por quê? Por que é que os escolhidos não podem ser enganados? São mais inteligentes do que os outros, oram mais do que os outros, jejuam mais, buscam mais a Deus, fazem mais sacrifício, são melhores em algum aspecto. Por que é que os escolhidos não são enganados? Vocês sabem por quê? Esta é a pergunta, a resposta é esta. É porque eles são a palavra. Amém! O que é o Filho do Homem manifestar a palavra? A coluna de fogo veio fazer isto. Chamar os eleitos de Deus dizendo: vocês são parte da palavra. Vocês são parte de Deus. Por isso que não podem estar no mundo. Vocês não podem estar na casca. Vocês são semente. O que é semente? O que é a semente eleita? Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. Cada filho, cada filha, cada cristão, ela é parte disto. Ela é a palavra que se manifesta. Porque Cristo se manifesta nela. A noiva, ela vive a palavra a ponto de se tornar a palavra. Por isso que ela recebe o nome do noivo. Por isso que o que a noiva diz, o Espírito diz a mesma coisa. O Espírito e a noiva dizem a mesma coisa. Isso está em Apocalipse capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem o quê? A mesma coisa. Ora vem Senhor Jesus. Amém? Terminando aqui. Falsos ungidos e falsos profetas viriam nos últimos dias. Isto você acabou de entender um pouquinho sobre isso. Isso é o primeiro ponto. O segundo, guerras e rumores de guerra. São Mateus capítulo 24, versículo 6. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Um outro ponto seria pestilência, doenças, terremoto, luta de homem contra o próprio homem, nação contra nação. Isto de uma forma em geral. Quando não é a guerra física de matar, tem outros tipos de guerra que não chega ao ponto de derramar sangue, mas chega ao ponto de matar também em vários aspectos. Mateus capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto estaria dentro do tempo do fim. O quarto ponto, um dos sinais também, é o que está em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 4. Diz que a ciência se multiplicaria nos últimos dias. A ciência estaria multiplicada. E eu sempre tenho pensado isto junto com os irmãos. Volte a sua mente para 100, 150, 200 anos atrás. Não precise ir mais longe do que isso.
e você vai encontrar um lugar selvagem, vamos dizer assim. Você não vai ver avião voando de um lado para o outro, ninguém com pressa. Você não vai ver carros em altas velocidades, pessoas querendo se apressar mais do que 100, 120 por hora. Não, nada disso. Apenas a carrocinha ali, ó, dependendo do trotezinho do cavalo. Mas por que de repente cientistas se levantaram? Por que de repente o conhecimento, o saber das pessoas despertaram para tanto? Por que se passou tantos anos com a velha luneta de Galileu Galilei? Por que tantos anos? E de repente a coisa se abre de uma maneira tão grande que eles conseguem agora decifrar o gene, o DNA humano, ler o DNA humano por completo. E de qualquer animal também. Por que isto rapidamente de uma hora para outra? Porque era exatamente este tempo das coisas acontecerem, o tempo do fim. Porém Daniel cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A ciência está multiplicada em todas as suas ramas, em todas as suas ramificações. Estamos na era dos transplantes de coração. Estamos na era das viagens espaciais. Estamos na era do homem ir a outro planeta, ou enviar sondas, estudar, fotografar, ver a estrutura de outros planetas, de outros mundos. Um outro ponto: a maldade estaria multiplicada. Como pode crianças, adolescentes, ser tão maus, ser tão terríveis, a ponto de, com uma arma de uma maneira tão fria, tirar a vida do seu semelhante, por causa de um par de sapatos, atrás de um mísero dinheiro para comprar droga? O que é isto? A maldade tem se multiplicado. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí você encontra guerras, guerrilhas, violências, dentro de casa, no trabalho, em todos os sentidos. Fraudes, roubos, crimes por toda parte. Isso é um chamado urgente para o povo de Deus se despertarem, que estamos nos últimos momentos aqui na terra. Um outro ponto: como foi nos dias de Ló? O que aconteceu nos dias de Ló? São Lucas capítulo 17, versículo 28, versículo 29. Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Sodoma, ou nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Eram trabalhadores. Nunca vi tanta pressa como nesse tempo de fazer, de realizar. Correm-se de um lado para o outro. É como se na mente humana já tivesse essa ideia de que eles não têm muito tempo para realizar seus trabalhos. Por isso tudo é com pressa, tudo está com prazo determinado. Uma obra que poderia gastar 5, 6 anos, eles querem fazer dentro de 1 ou 2. Porque o tempo está contado e lá no seu íntimo eles percebem que precisam realizar tudo o que tem que ser realizado dentro desse espaço de tempo, e é muita coisa que tem que ser feito. Por isso que a Bíblia, quando fala sobre Satanás, diz: ai da terra e dos que nela habitam, porque o diabo foi lançado para lá e ele sabe que tem pouco tempo, então ele trabalha 24 horas. É muita coisa que ele tem que fazer e ele sabe que é pouco tempo para eles. Bem, estamos vivendo no tempo de maior corrupção que se possa imaginar. Corrupção moral, porque este era o tempo de Sodoma e Gomorra, era o tempo de Ló. O tempo de Sodoma e Gomorra naquele tempo era perversão sexual. Multiplicam-se o adultério, multiplicam-se os homens efeminados. Estamos no tempo da moda extravagante e vulgar. Estamos no tempo da adoração dos corpos. Não é mais estátua lá para ser adorada. O próprio ser humano tem virado verdadeiras estátuas de adoração. Por isso que se exibem. Mesmo observe os manequins, onde coloca a roupa para as pessoas observarem. Fizeram exatamente igual ao corpo feminino. Porque assim, elas não saberão como as roupas ficarão em seus próprios corpos.
Então ela se vê primeiro naquilo. A unção é terrível. Este é o tempo. Sodoma e Gomorra, que seria idêntico, exatamente igual. E por que não dizer que o que mais dá mídia é quando determinadas lojas colocam moças para ficarem na vitrine como manequim, parada lá, e elas conseguem ficar que não move, parece uma estátua. E aquele monte de gente, independente de como ela esteja vestida, que vocês já sabem. O que é isto? É exatamente este tempo. O que Deus quis dizer quando ele disse assim, como foi nos dias de Ló, seria nos últimos dias, é que naquele tempo, enquanto estava Sodoma e Gomorra, nesta situação caótica, miserável, naquele mesmo período de tempo, Abraão estava separado e recebeu a visitação de Elohim, Deus em uma carne humana, lhe revelando o segredo do coração. E Jesus mostrou que nos últimos dias seria a mesma coisa. Quando o mundo estivesse nesta situação, o Filho do Homem se manifestaria também para a semente eleita, para revelar os segredos de Deus. Isto já tem acontecido para nós. Um outro ponto seria a figueira brotando. A figueira que brotaria. Mateus capítulo 24, versículo 32. Está escrito: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando virdes seus ramos brotando, você sabe, quando virdes seus ramos, suas folhas tenras, você sabe então que está próximo o verão. Semelhantemente, igualmente, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que está próximo, está às portas. O que é a figueira? Jesus estava se referindo ao quê? Ele estava se referindo a Israel. Quando a figueira brotasse, a figueira brotou, como já aprendemos, em 1946. Veja quanto tempo já faz. A figueira brotou em 1946. Diante dos homens, foi só em 1948, quando as Nações Unidas assinou o tratado aceitando Israel como nação dentro do grupo da ONU. E naquele exato momento, um brasileiro estava lá, era um dos principais lá também, eu esqueço o nome dele. Mas o profeta de Deus disse: na mesma noite que o anjo de Deus me apareceu, lá na caverna, Israel diante de Deus foi constituído como nação, porque a coisa teria que ser igual, teria que andar paralelo. Deus tratando com os judeus de uma maneira e também com os gentios. A figueira brotou em 1946. Diante de Deus, os homens só reconheceram 2 anos aproximadamente depois. Israel está então em sua terra, demonstrando ser uma nação forte, poderosa. Isto é uma coisa que já tem se cumprido ao pé da letra. Um outro ponto: o Concílio Mundial de Igrejas. Tudo isso é mostrando exatamente a época em que você vive. Apocalipse capítulo 13, versículo 15 diz: foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. As igrejas, quando falam a respeito da besta e da imagem da besta, e fazem aquelas ilustrações, e faz aquela imagem como estátua da besta, parecendo e aquela coisa toda, com tanta cabeça, e você olha, que coisa horrível. Tudo bem, é uma ilustração. Mas o que é a imagem erigida à besta? Esta é outra evidência do tempo do fim. A imagem erigida à besta, o protestantismo acercando-se ao catolicismo, voltando, as filhas dispersas voltando ao seio da mãe. Isto é o que é a imagem erigida à besta. É a união de todas as igrejas, tendo Roma como cabeça. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. E na sua fronte estava escrito o nome simbólico: Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Tudo isso são figuras religiosas, falando no sentido religioso. As abominações, a prostituição, é a prostituição religiosa, e que acompanha, é paralelo, tanto a religiosa como a física. O corpo é uma expressão do que está no espírito.
Um outro ponto, a restauração prometida. A restauração prometida. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, está escrito: assim eu restituirei os anos que foram consumidos pela locusta, pela devoradora, pela destruidora e pela cortadora. O que é isso? Isso é a tradução do que está escrito lá. O pulgão, a oruga, a locusta, o gafanhoto. É o mesmo animal mudando de fase, como uma metamorfose. É o mesmo espírito do anticristo. Cavaleiro do cavalo branco, conquistando. No primeiro selo, cavaleiro do cavalo vermelho, matando. No segundo selo, cavaleiro do cavalo preto, vendendo salvação. Roma vendendo indulgência. Na abertura do terceiro selo. E o cavaleiro do cavalo amarelo, a mistura dos três, tendo morte e o inferno o seguindo, porque é para onde está caminhando, arrastando tudo que conseguiu conquistar desde quando estava montado no cavalo branco, conquistando. É os 4 animais preditos por Joel. E isto arrasaria com a igreja. Mas Deus prometeu que restauraria, a restauração prometida. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá os corações dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus, quando ele se referiu a esta profecia, em Lucas, ou em Mateus 17, versículo 11, ele disse: na verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Você encontra isso no final do Velho Testamento, no início do Velho Testamento, aliás, do Novo Testamento, no meio do Novo Testamento, Atos capítulo 3, versículo 20 e 21, ao qual convém que o céu se contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. O mensageiro que o Senhor havia prometido para restaurar tudo, para restaurar todas estas coisas, teria que ser antes da segunda vinda, para alertar a igreja, para alertar os filhos de Deus, para alertar os eleitos sobre todos esses acontecimentos. E ele já esteve na terra com sua mensagem de restauração. O que estamos fazendo é avisando para as pessoas, porque esse agora é nosso trabalho. Porque desde que o 7º anjo recebeu a revelação dos mistérios, restaurou todas as coisas e entregou isto para a igreja, e a igreja se alimentou deste livro, da revelação desses mistérios, que na boca é doce, é gostoso, mas é amargo quando isto vai ser vivido. Ela tem uma missão de profetizar agora para povos, nações e línguas. O que foi dito para o profeta é que tu profetizarás, tu irás a reis, monarcas e demais. É a missão dele. Mas da igreja profetiza agora para povos, nações e línguas. Porque tem que ser este evangelho do reino, como lemos no início. Ele terá que ser levado a todo mundo, a toda a terra, para então vir o fim. É conveniente que meditamos no significado deste alerta de Jesus aos seus discípulos, quando ele disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Quais são as coisas? É exatamente estes pontos que acabamos de citar. Quando virdes estas coisas acontecer, é tempo que é levantar a cabeça, olha para cima, fixe em cima, esqueça-se aqui da terra, viva numa atmosfera espiritual, a ponto da gravidade da terra não ter força sobre você, porque ela tem que perder a força sobre você para que você saia dela. Levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Estamos no finalzinho deste tempo, estamos nos últimos instantes da igreja aqui na terra. Pela graça de Deus nós conhecemos a mensagem que Ele tem enviado para alertar, para nos vestir com esta palavra, para nos instruir antes do rapto. E nós pensamos que
Agora nós temos que pensar no resto das pessoas, em outras pessoas que também são sementes predestinadas de Deus e que ainda estão dormindo dentro do sistema denominacional protestante, católico, espírita, umbandista, seja onde for, em qualquer invenção humana, dentro de qualquer sistema criado pelos homens. Esta mensagem está aí para despertá-los. E cremos que é nossa responsabilidade em fazer com que esta mensagem os alcance e os desperte, porque este é um chamado urgente para o povo de Deus. Amém? Nós temos que levar adiante estas publicações, temos que levar adiante estas palavras, rápida, o mais rápido que pudermos, porque o tempo é muito curto. Portanto, o chamado ao povo de Deus para o tempo do fim tem vindo com esse propósito, e que cada um de nós possamos ser colaboradores para que esse chamado alcance a semente predestinada. Amém? Coloquemos-nos de pé. Senhor, eu poderia me esforçar o tanto que fosse e falar a Tua palavra, mas nós dependemos inteiramente do Teu Espírito para nos revelar estas coisas. Te peço, Pai bendito, que o Teu Espírito Santo, nesse instante, possa ampliar isto nos corações dos meus irmãos, daqueles que me ouvem através desta emissora de rádio, daqueles que ouvirão futuramente na gravação, que todos possam receber o chamado urgente do Senhor para o Teu povo, e nos ajuda, Senhor, a viver esta palavra. Obrigado pela compreensão da Tua palavra, obrigado pelo que o Senhor nos tem enviado. Nós não somos merecedores disso, nós não merecemos nada disso, por isso há em nós esse sentimento de gratidão e dizemos: obrigado, Senhor, obrigado por isto que o Senhor tem feito por mim. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim, por isso eu estou alegre, por isso eu estou contente. Eu não merecia, mas o Senhor me deu. Por isso eu digo muito obrigado. Aceita a gratidão do Teu povo e dá-nos uma semana abençoada. Nós te pedimos em Teu precioso nome, Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém.